Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro. Línia Cardoso, da FUNAI. Essa reunião hoje para discutir questão indígena, questão cultural. O que a FUNAI pode fazer para ajudar, interferir e mediar esse conflito com produtores rurais de Água Boa? Então, como órgão indigenista, né, a gente tem a função de manter esse diálogo para evitar o conflito a todo custo. Porque a gente entende que tem os prejuízos dos vizinhos, mas como foi relatado pelas autoridades, um conflito com violência não é interessante para nenhum dos lados. Então, o nosso papel aqui é ouvir, junto aos indígenas também ouvir e tentar manter esse canal, né, de diálogo aberto para que não haja conflito. De acordo com informações, essa situação ela vem acontecendo há algum tempo. Houve, há tempos atrás, uma reunião onde os silvícolas prontamente atenderam a um acordo. Agora, a situação volta a acontecer. A que se deve esse retorno, esse comportamento? Então, o estopim que eles relatam para a gente foi a detenção de um idoso, um ancião indígena, que estava com uma arma sem licença, sem registro, dentro da propriedade. E ele foi levado para a delegacia e, ao retornar à aldeia, relatou o mal-estar que ele sentiu devido a isso. E, apesar do procedimento da polícia ter sido o correto, de apreensão da arma, de ouvir, e apesar dele ter sido liberado e logo após o incidente não foi mantido na delegacia, isso causou um mal-estar na comunidade em geral. E aí eles passaram a fazer as reivindicações fundiárias relativas ao passado, né, também, que nem eu falou, já é uma coisa antiga, recorrente. E agora estão exigindo um posicionamento do governo federal, né, a presença da presidente da FUNAI e do Ministério dos Povos Indígenas para ouvir as demandas deles. Glênia, você acha que a negociação agora passaria para a esfera superior da FUNAI ou vocês, os indigenistas locais, ainda têm condição de continuar conversando com os aldeões? Não, continuar conversando sim, né? O diálogo é mantido sempre e a gente está aqui permanentemente para evitar o conflito. Só que a gente espera que as autoridades superiores, né, a presidência da FUNAI e o Ministério dos Povos Indígenas, possam vir atender a demanda deles até para apaziguar a situação de uma forma mais definitiva. Dr. Luiz Alexandre Lentisco, promotor de justiça, mesmo sendo alçada do Ministério Público Federal, mas o Ministério Público Estadual está de olho porque alguns crimes foram cometidos dentro de propriedades rurais particulares por indígenas. Bom dia, Inácio. Bom dia, Gilney. Sim, na verdade o envolvimento do Ministério Público Estadual nisso, ele vem primeiro porque eu estou aqui em Água Boa. Segundo, porque é minha atribuição tratar de crimes que sejam da promotoria da minha atuação. E a princípio, ainda que seja um crime praticado eventualmente, né, então, praticado por um indígena, não necessariamente é uma questão indígena coletiva, que atrairia aí o poder federal, né, a atribuição do Ministério Federal. Então, estou aqui porque é o meu dever, né, e é uma satisfação, claro, poder ajudar a população e dirimir dúvidas, participar da reunião. Por isso, estou aqui. Como eu informei a todos, e aí aproveito e já divulgo, vou instaurar um procedimento administrativo. O que é isso? É como se fosse um acompanhamento que eu vou fazer dessa situação e informar os meus colegas federais, que ficam em Barra do Garças, a respeito do que está acontecendo aqui, do perigo de escalada, de conflito, para que todos aqueles que possam eventualmente tomar providências a esse respeito tenham a chance de fazê-lo. Do seu ponto de vista, tendo em vista que a FUNAI trata-se de um órgão federal, o comportamento a nível federal, a esfera acima, pode atender a demanda que é exigida, inclusive com ressarcimento dos prejuízos? Olha, isso tem que ser avaliado pela própria FUNAI, pelo Poder Executivo Federal e por aqueles com delegação de trabalho para fazer isso, né?
eu acho muito prematuro opinar sobre isso agora. Doutor Luiz, nós tivemos a questão aí de que um fazendeiro teve subtraído uma motocicleta e celulares pelos indígenas. Agora, para a devolução desses objetos é necessário muita cautela e muita negociação. Sem dúvida. Ainda isso pode chocar um pouco, falar, não, mas um crime foi cometido, um bem foi levado de forma ilegítima de outra pessoa. De qualquer forma, como isso pode ferir suscetibilidades aí de uma população toda, de indígenas e também, inclusive, da própria população urbana de Água Boa, falando, puxa, eu penso que num primeiro momento, claro, por óbvio, além de serem tomadas as providências legais cabíveis, isso já foi levado ao conhecimento da delegacia de polícia, pelo que eu soube, fazer o possível para resolver isso, trazendo menos prejuízo a todos os envolvidos, especialmente aquele que teve sua moto levada. Doutor Luiz, o senhor participou do encontro para apaziguar ânimos. É importante nesse momento que todos mantenham a calma. Penso que sim, sem dúvida, Inácio. Calma é importante sempre. A situação, pelo que eles falaram, é algo que já vem, não de hoje. Aliás, eu mesmo tinha participado de uma reunião no fim de 2022 e não tinha tido conhecimento que tinha tido mais algum outro problema. E penso que a calma, a prudência são sempre elementos muito importantes para evitar violência e dor de cabeça a todo mundo envolvido nessa situação. O cidadão de bem não merece passar por mais problemas, então tentar acalmar, claro, prestar nossa solidariedade aí ao produtor que foi atingido ou foram atingidos, e dentro do possível fazer tudo que está ao alcance para resolver a situação. Geraldo Delay, presidente do Sindicato Rural. Outro tema velho em discussão, questão indígena. Propriedades rurais foram invadidas recentemente, indígenas abateram gado, subtraíram motocicleta e, enquanto isso, o proprietário rural fica no prejuízo. Agora, a reunião de hoje envolve várias entidades para buscar uma solução com muita paciência e com muita calma. Bom dia, Inácio, bom dia, ouvintes da Interativa. Na verdade, é exatamente assim, né? Infelizmente, todos os que estão confrontando lá as terras indígenas têm esse problema. Os indígenas se misturam e não sei se eles não conhecem as leis ou se eles fazem pouco caso disso aí, né? Mas, infelizmente, nossos órgãos competentes, que seriam responsáveis, por exemplo, a FUNAI, eles se omitem desse problema, não querem confrontá-los com os índios, né? E o problema persiste, né, Inácio? A gente veio aqui no Sindicato Rural tentando com os produtores, os órgãos da promotoria, a polícia PM, o delegado civil, para que a gente encontrasse alguns caminhos para que a gente pudesse resolver, pelo menos parcialmente, esse problema, Inácio. Geraldo, nesse momento, me parece que, inclusive, com um indicativo de um advogado, os produtores rurais têm que ver a questão legal, né? Existe a possibilidade de cobrar danos, porque em outros locais me parece que isso já ocorreu. E também uma comissão foi criada hoje. O que pode se ver a partir de aqui, Geraldo? Essa comissão é exatamente para isso, para poder forçar, né, e fazer as cobranças dentro do Ministério Público Federal, colocar a FUNAI também sobre as reações dos problemas que os índios colocaram, né, que eles estão fazendo, né, já que foi subtraído uma moto e celular, e está dentro da aldeia e por enquanto a FUNAI ainda não se manifestou a favor, né, nem contra, e eles falam que nada podem fazer. Então a gente está tentando, né, através de meios legais, conseguir fazer essa resolução, né, Inácio? Até lá, o que os produtores rurais que têm terras lindeiras a propriedade indígena, até lá o que os produtores podem fazer para evitar um novo confronto, vigiar a propriedade? Como fica isso? Uma das coisas é não fazer o confronto com o índio, sim, mas tentar explicar para eles, né, que cada um no seu lugar, né? Então, vamos supor, a minha liberdade termina onde começa a sua, né? Então, da mesma forma, eles estão dentro das reservas, eles são os donos e o branco não participa. Então, da mesma forma, dentro da propriedade, que os brancos são dono e eles não participam. Eu acho que
cada um no seu lugar. O sindicato, a FAMATO, o proprietário rural quer respeito à propriedade. Exatamente, respeito à propriedade privada, que é um direito sine qua non. Tenente Coronel Jean Carlos Cabello, da Polícia Militar. Questão indígena, há poucos dias tivemos um embate. A propriedade rural invadida e indígena sendo preso por flagrância. A Polícia Militar vai continuar agindo no caso de denúncias de invasão de propriedade? Olá, Inácio. A Polícia Militar sempre vai agir de forma preventiva, de forma repressiva. Há algum tempo nós estamos acompanhando essa situação dos nossos produtores rurais, que fazem divisa aí com as aldeias indígenas aqui em Água Boa. Tivemos essa situação de abatimento de 2 vacas, na propriedade rural. Estivemos no local assim que fomos solicitados, através do patrulhamento rural, conseguimos fazer a prisão de um indígena que estava armado dentro da propriedade rural, e estamos acompanhando toda essa situação. Houveram denúncias de uma provável invasão por parte dos indígenas a uma fazenda. Prontamente estivemos no local, não foi constatado, os indígenas já não estavam mais lá, e estamos atuando de forma preventiva através do patrulhamento rural, do nosso trabalho diário, para garantir aí o direito à propriedade desses produtores aqui do nosso município e garantir a segurança também dos próprios produtores e também dos indígenas. Indígena armado invadindo propriedade particular, isso pode ser um barril de pólvora? Um barril de pólvora, mas a Polícia Militar está preparada, para estar atuando nessas situações. Se depararmos com uma situação dessas, faremos o que a lei prevê, que é estar prendendo o indígena e encaminhando ele para a delegacia para que seja tomada aí as medidas no âmbito do processo legal aqui do Estado brasileiro. Acesse noticiasinterativa.com.br, o seu portal de notícias do Vale do Araguaia. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar, a sua papelaria o ano inteiro.